o vídeo, né? Isso. Então, vamos nos preparando. Em primeiro lugar, nós vamos nos preparando, vamos saudando a espiritualidade maior, que desde os primeiros momentos desse dia está aqui preparando este ambiente para a realização de mais este evangelho no lar. Saudamos a todas as equipes espirituais do plano espiritual maior, todas as fraternidades, a nosso Mestre Jesus em primeiro lugar, que nos permite estarmos aqui, rendendo graças por mais essa oportunidade de vida, por mais esta oportunidade de aprendizado. E nós iniciamos com a prece que Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos agora saudando a todas as fraternidades amigas do plano espiritual maior, com a prece das fraternidades. Você tem a prece aí, Auro? Não tem? Tá, tudo bem. Grace, você tem? Tá bom. Tá, mas depois está lá no link, tá? Tá bom? Tá. Não, porque senão vocês me acompanhavam também. É nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Nós aqui, reunidos, saudamos a todas estas fraternidades, as fraternidades dos nossos irmãos franciscanos, Frei Gordo, irmão Tiago de Lutia, Lucas de Tólgoda, Suane Ria e os irmãos do deserto, Ricardo Coração de Leão e seus cruzados, a equipe de Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Pai Joaquim de Angola, Nego Velho, os nossos irmãos Fu, Li, Shang e nossos irmãos hindus. Rendemos gratidão a todos eles. Então nós vamos passar para a leitura da Agenda Cristã. Agenda Cristã, a lição 2, diz o seguinte: princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros,
tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Isso é difícil, né? Principalmente quando ele é adversário, não é? Sabe? Concordar com ele, mas esse é o chamamento, né? Isso que faz da gente. Aí nós vamos ver por quê. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. E é o que mais a gente faz. Empreste sem aguardar restituição. E eu me pego muito nesse trecho, sabe? Porque assim, a gente sabe muitas vezes, você sabe que a pessoa não tem como te pagar, não é? E você vai e empresta. E realmente a pessoa, eu estou falando em dinheiro, né? A gente tem muito mais tipos de empréstimos, né? Mas a pessoa não paga, não é? E nós ganhamos um inimigo, não é? Então, por que a gente emprestou? Não é? Então a gente precisa ver muito, nem que seja o seu tempo, não é? Você empresta o seu ouvido, mas às vezes você não está disponível para aquela pessoa aquela hora. Aí você chega e fala assim: poxa vida, eu sempre estou disposto a te ouvir. Agora que eu quero que você me ouça, você não pode me ouvir. Aí olha o empréstimo que a gente fez, o empréstimo da palavra, não é? E a gente sempre empresta, mas querendo uma devolução. Então isso é para a gente pensar no nosso dia a dia. Dê seu concurso a boas obras, com alegria. Quando a gente serve numa casa, né, espírita, numa casa religiosa, muitas vezes a gente faz aquilo por obrigação e não vai alegria. Não se preocupe com os caluniadores, pois são os que mais temos. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. E realmente, se ele está contendendo com você, está em contenda, é porque ele atribui um valor. Se você não significasse, não tivesse valor nenhum, ele não estava nem aí para você, te deixava de lado, né? Então, até nisso a gente precisa prestar atenção. Se nós estamos criando inimigos, é porque, de alguma forma, algum valor nós temos. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você. Por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Nós fazemos isso, né? Principalmente com pessoas. A gente pede muito mais do que aquela pessoa tem para dar. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Confesso que para mim ainda é muito difícil, sabe? Mas já estou aprendendo a falar menos dos meus problemas, sabe? Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se.
Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. E é verdade mesmo, né? Sabe? No entanto, são antigos esses conceitos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Agora a gente sabe que mais, né? De 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Quer comentar alguma coisa, Aura? Mas é bem aquilo, né? Da ciência, né? A ciência, lógico, a psicologia, tudo, não é? Está vindo à tona agora, não é? Resiliência, então, tantos, não é? Conceitos, até da própria neurolinguística, não é? E quando a gente vê num livro assim, né, psicografado, a gente vê que são conceitos que estão aí há tanto tempo, né, na aurora, digamos assim, da humanidade, não é? E que a gente precisa refletir muito e, na medida do possível, a gente colocar em prática, não é? Porque é um exercício constante, tudo isso, tá? Então agora nós vamos ler a prece Deus. Essa prece, ela fala muito dentro da gente, porque fala da procura de Deus, né? Que a gente passa procurando Deus fora da gente. Deus, eu passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com o amor, eu vi um mundo novo, e no mundo novo, resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. É bem assim mesmo. Pelo menos comigo aconteceu assim. Quando eu não estava procurando mais, foi que eu achei. Diga, minha querida. Isso. Né? Eu vou estar aqui entre nós, né? Tá? E a gente fica, né, procurando ele tão distante, não é? Sabe? Mas é uma questão da gente refletir e muito bem. Boa noite, Jussara. Seja bem-vinda, tá? Nós estamos agora indo para a leitura do Evangelho, tá?
do capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 3 e 4, falando sobre o Cristo. Nós começamos o outro capítulo falando sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo. Item 3. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Realmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu faço uma pergunta, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é para a gente refletir. Será que eu estou me amando? Será que eu me amo? Porque se eu não me amar, como é que eu posso amar ao próximo? É para a gente refletir, não é? Por estas palavras, o céu e a terra passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Aí eu me lembro de hoje em dia, não é? Se você não é da minha religião, não é? Você não congrega na mesma igreja que eu, você não é de Deus. Ou você não encontrou Jesus, não é? Uma coisa, vocês viram que uma coisa vem amarrando, né, com o livro que a gente leu antes, não é? E assim, o outro, porque ele professa uma religião diferente de mim, ele não é de Deus, não é? Ele não tem essa capacidade de conhecer a Deus. E a gente vê aqui no Evangelho que todos os homens, sendo filhos de Deus, sem distinções, são objetos da mesma atenção, da mesma solicitude por parte de Deus. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito,
e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. A gente só vai ver isso com o advento do Espírito da Verdade, né? Mais para frente. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Olha bem, dar tempo à ciência para progredir, não é? E acompanhar, né, a ciência. Ju, você poderia fazer para a gente um comentáriozinho assim, ó, pequenininho? Ju, tá ouvindo? Acho que ela não tá, mas paralisou o coisa dela, tá? Mas nós vamos, assim, mais ou menos, depois eu quero que vocês acrescentem. Oi? Conseguiu, Ju? Acho que não. Então, nós vamos... Ah, ela tá sem microfone. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Então, aqui se fala nesse capítulo que Jesus, né, ele não veio, na realidade, modificar nada, tá? Ele veio, eu acredito que explicar, ele veio acrescentar. E ele pegou as leis de Moisés, que eram muito ligadas, não é? A gente vê leis de higiene, né? Como a própria circuncisão, que era necessário para os homens da mesma época, não é? Leis morais, não é? Mais ligadas ao tempo de Moisés. Então, quando Jesus chega, o que ele faz? Ele adequa tanto a época, como ele esclarece muita coisa, não é? E por isso que ele diz, eu não vim derrotar nada, eu não vim destruir nada, não é? Eu vim esclarecer e vim dar prosseguimento, tá? E o que eu observo é assim, eu vejo muitos cientistas, muitos homens, né, de ciência, ou que se julgam muito instruídos, não é? Eles acabam ficando um pouco céticos, não é? Eles colocam sempre a ciência antes da religião. E eles não percebem que a religião lá atrás, não é? Há muito tempo lá atrás, ela já trazia muitas coisas que só hoje a ciência conseguiu entender. Então, eu acredito assim, que hoje em dia você não pode, é lógico, né?
deixar também a ciência de lado. Eu acho que ciência e religião, com bom entendimento, com esclarecimento, eu acho que pode sim uma, não é, ajudar a outra assim imensamente. Eu, pelo menos, é o que eu vejo, né, Auro? Você também, como, o que você acha disso? Uhum. Oh. Uhum. Isso. Do homem. É. Não é? Oh. Não tinha. Não tinha. Se casava, né? Entre eles, não é? A gente está vendo agora na Gênese, né? Né? Então, oh, não é? É porque se tomava mesmo, né? Se tomava a mulher do outro como homens das cavernas ainda, não é? Uhum, uhum, é, uhum, isso, é, aquilo que ele pode dar, isso, é. E aquela mulher quer tirar uvas, não é? Não tem o que dar, né? Isso peço para você também, né? Que na maioria das vezes a gente não tem, né, esse olhar de mão dupla. A gente sempre espera do outro e mais, né, do que aquilo que a gente fez, não é? Quando faz, é. O outro não fui eu, né? É,
né? Aham. Então, Grace, quer acrescentar mais alguma coisa? Isso, aham. Né? Mas é bem isso mesmo, né? Os mandamentos e assim, a gente não se esquecer de nos amar, não é? Porque a gente se inferioriza de tal forma, não é? Que como a gente pode amar, não é? O nosso próximo e até mesmo amar a Deus, não é? Que é um aprendizado, é aquela coisa da criança, você aprende primeiro a amar quem? Não é amar a sua mãe, né? O seu papai, enfim, não é um exercício ali do outro, da mesma forma com que é retribuído, não é? Mas se você não tem isso ao longo dos anos, não é? O desenvolver da sua vida, você vai perdendo isso, não é? E muitas vezes não é ensinado a amar esse pai maior, que é Deus, não é? E aí você passa a aprender, não é? Ter um amor doentio quando tem, não é? É desenvolver um amor muito doentio. Uhum. Isso. Ai, meu Deus. Ai, caiu aqui. Caiu a